Ou se tem mais alguma questão. A Adriana diz assim: sou de Exu veludo e rosa caveira. Estou em fase de desenvolvimento. Veludo, eu acho que ela veio só uma vez, né? Ou só veio uma vez. Como faço para vir mais vezes e desenvolver? Adriana, eu vou te dar a resposta que todo sacerdote sério vai te dar. Tá? Eu estou falando de um sacerdote que tem o terreiro e que usa o método que foi passado dos seus mais velhos, ou usa a mesma fórmula que foi usado para com ele. Então, o que acontece? Deixa eu te explicar. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor de enxergar aqui. O que acontece? Eu vivo explicando isso para os meus filhos, principalmente quem está entrando no terreiro, né? Cara, primeira coisa que tem que pensar. Quando tu entra para uma religião qualquer, ali há uma conversão religiosa. Então, por exemplo, quem batiza seu filho na igreja católica, batiza para a vida inteira, para a vida toda. E adiante vai fazer crisma, vai passar por essas etapas aí, eu esqueci o nome agora, casamento, lá no final da vida vai ter falhou a memória agora, mas vai ter um último ritual lá, né? Então, assim, a igreja cristã, ela vai ver que a religião, o religar, né? Tu te religou com a espiritualidade para a vida toda e, inclusive, após tu morrer. Nas religiões afro-brasileiras não é diferente. Então, quem entra para uma religião, entra para a vida toda. Onde é que está a coisa aí que eu diria que é um pouco incoerente, ou que as pessoas não pensam? Elas entram no terreiro hoje e tem muita pressa. Elas querem chegar no estágio que normalmente se leva muitos anos, em pouquíssimos meses, ou em pouquíssimos dias até. Então, assim, ó, só para tu entender melhor, se fala que nas religiões afro-brasileiras, para tu ter uma base legal da religião, tu precisa ter no mínimo 7 anos de terreiro, de frequentar o terreiro, de fazer parte de todos os trabalhos que são feitos ali dentro. Quando eu falo trabalhos, nesse caso, eu estou dizendo dos eventos que tem no terreiro, né? E também fazer o que a gente chama de obrigações, né? Então, o teu recolhimento espiritual, teus assentamentos, as manutenções disso. E aí, a partir. Vai levar 7 anos, principalmente na prática, tu aprendendo a cozinha de santo, a cozinha de terreiro, para Umbanda ou para Quimbanda, as oferendas, os trabalhos que são feitos, para que são feitos, o que cada um bebe. Então, assim, mais antigamente, e é norma ainda, de que o filho, quando entra no terreiro, ele entra como cambone, né? Ou cambono, como alguns falam, tá? O que é o cambono? É aquela pessoa que vai ajudar a servir as entidades incorporadas em outras pessoas. Então, o cambono ele vai estar ali ou para anotar algum recado, ele vai estar ali auxiliando e traduzindo alguma coisa que o consulente não entendeu. No caso do nosso terreiro, a gente tem uma copa, como se fosse um bar, onde ficam as bebidas atrás ali. E tem pessoas ali que são cambones, eles estão ali servindo as bebidas para as entidades, colocando o cigarro numa caixinha ali, acendendo a vela, tudo para auxiliar as entidades. Então, esse período de cambone, antigamente o período obrigatório era de no mínimo 7 meses. Então, olha só, a pessoa entrou no terreiro, 7 meses ela vai ficar de cambono, ou cambone, né? Alguns usam para feminino cambona. O termo certo seria samba, ou samba, né? Que é o feminino de cambono. Mas não se usa esse. O pessoal usa cambona. Então, assim, cambonear é muito legal, porque tu vai aprender toda a estrutura da coisa.
Nesses 7 meses, tu vai aprender com os irmãos como é que faz os calçamentos da casa, né. Então é como se tu fosse fazer uma casa, uma construção, tu precisa começar pelos alicerces. Ali tu vai aprender como é que se estrutura um terreiro para poder fazer os trabalhos ali, né, de incorporação, de atendimento, etcétera. E volto a dizer, o maior erro de hoje em dia é que as pessoas entram no terreiro e têm muita pressa de chegar no patamar que a pessoa está depois de 7 anos, tá. Então, eu não estou te criticando, nem a ninguém que pense assim, mas vem até a internet assistir vídeos, ler materiais de como acelerar esse processo. É pena que eu guardei a pergunta, se eu pudesse botá-la de volta aqui, mas tu diz como fazer para ele vir mais vezes, né. Ali, ó, como faço para vir mais vezes e desenvolver? Outro grande erro, tá? Eu vivo falando isso, nos grupos de WhatsApp, aqui no Facebook, aqui no YouTube, no Facebook também, do seguinte, cara, médium não faz nada. O que eu faço para tal coisa? Não, o médium não faz nada. O médium é um aluno, é um aprendiz. E em cada terreiro vai ter um sacerdote ou sacerdotisa responsável. Ou ele nomeará pessoas que são responsáveis por ensinar algumas coisas. Então, assim, não é o médium que vai treinar em casa como incorporar melhor, como girar melhor. Não é o médium que vai procurar teorias e ensinamentos de como ele deve incorporar mais fácil. E isso é desenvolvido, isso é trabalhado. Entendam bem esse desenvolver e trabalhar. Essa questão mediúnica, isso é feito dentro do terreiro, nos dias de gira ou sessão ou desenvolvimento interno, fechado, tá? Então ali é o local certo para tratar desse tema e praticar isso. Da mesma maneira que a gente, quando faz amor, faz dentro de um quarto, de uma casa, ou faz no motel, saiu dali, já não é mais para ficar treinando como fazer sexo, né, para depois. Não, a gente vai aguardar chegar a hora certa de deitar, de tomar um banho, sei lá, de o casal ter a sua intimidade, né. Eu estou usando esse termo aí chulo só para vocês compreenderem. E não é diferente na religião, cara. Então, assim, não se treina em casa esse tipo de coisa, não se fica achando atalhos. É lá no terreiro, nas reuniões, é que isso vai ser trabalhado, tá? Por que é trabalhado? Porque não existe uma fórmula mágica, não existe um procedimento padrão que vai se aplicar a todas as pessoas. Não é assim, eu coloco 10 pessoas uma ao lado da outra e digo: fechem os olhos, pensem em tal coisa, agora em 4, 3, 2, 1, vocês vão incorporar. Agora. Não é assim, cara. Porque cada pessoa ela vai estar passando por uma fase da vida com seus problemas e alegrias e etcétera. Ela vai ter seus problemas pessoais, seus transtornos. Ela vai ter, graus e capacidades mediúnicas diferentes. Então, por exemplo, o médium que tem muitos anos, ele tem uma facilidade maior de incorporar, porque ele já tem uma afinidade com a sua entidade, porque ele já sabe como atingir um certo estágio de concentração. Lógico, ele tem muitos anos. Um médium iniciante, embora já incorpore, ele tem mais dificuldades ou ele tem sensações diferentes. Por isso que se usa muito o toque do atabaque ou do tambor, mais pontos cantados, mais palmas, mais toda uma corrente mediúnica, para aumentar a vibração para que esses médios novos consigam atingir esse ponto da incorporação. Então, o desenvolver é isso,
É entender que essa capacidade mediúnica ela vai ser trabalhada em grupo, através da corrente mediúnica, e ao mesmo tempo também vai ser trabalhada individualmente. O sacerdote ou sacerdotisa, ele tem, sendo ele bem informado, ele ou ela vai ter a compreensão de saber separar. Olha, a Adriana, ela está tendo dificuldade nisso, ela está tendo dificuldade naquilo, ou ela não se concentra, ela fica olhando para os outros. Eu estou usando a Adriana porque foi tu que perguntou, tá? Mas isso eu estou falando para todo mundo. Então, ela, em vez dela se concentrar, ela fica olhando para os outros, ela fica catando conversa, fica olhando a roupa da irmã de santo lá, né? Ou ela tem dificuldade de se incorporar, ou ela fica uma estátua assim e acha que isso é concentração, né? Etc. Isso vai ser trabalhado de forma individual. É mais ou menos como em uma escola, no colégio para crianças e adolescentes. Embora o método utilizado seja igual para todos, mas o pedagogo, a pedagoga, ele tem estudo para entender cada aluno, ele tem notas diferentes nos testes, nas provas, porque ele tem capacidade cognitiva diferente, ou porque ele tem dificuldade de assimilação numa ou em outra matéria. Então, o professor vai intensificar o ensinamento sobre determinada matéria, tá? Ou questão. O sacerdote, sacerdotisa religioso, também pensa assim. Então, eu tenho 50 filhos, como de fato tenho, eu sei como cada um pensa, mais ou menos, ou sei como cada um se comporta, sei o que trabalhar em cada pessoa. E é muito diferente de um para outro. Muito. E às vezes eu tenho que conter uma coisa que acontece muito, chama mistificação, que é quando do nada a pessoa começa com uma entidade muito espalhafatosa, muito enérgica, meio que copiando os outros também. Tem um efeito cópia dentro do terreiro. Então eu tenho que chegar lá e dizer, opa, para aí, mas isso aqui não é da entidade, isso aqui é o médium passando à frente da entidade. Aí eu vou dizer, opa, segura um pouco. Segura o Pablo Vittar que tem dentro de ti aí, segura um pouco aí. E segura a Ivete Zangalo que tem dentro de ti. Vamos baixar um pouco a bola aí, né? Então, e ao contrário também, né? Então é assim, é muito difícil chegar alguém aqui na internet e dizer eu tenho a fórmula mágica para incorporação, vou te dar uma fórmula para a tua entidade chegar mais vezes. Não, a tua entidade vai chegar no momento que for para ela chegar, para trabalhar. Então, as primeiras incorporações são para a entidade e o médium se afinizarem. É como num namoro, vocês estão se conhecendo. E como num namoro, numa relação interpessoal, cheio de medos, é um reconhecimento de campo. Então não existe o que se faça para acelerar isso. De certa forma, existe tu compreender tudo que eu falei até agora. Se você, opa, para aí, eu estou indo com muita sede ao pote. Eu estou colocando a carroça à frente dos bois. Vamos relaxar? A religião é para a vida toda. Pensa, é para a vida toda. Eu não tenho pressa de me formar nada. Porque é outro erro do médium, é achar que pelo fato de ter incorporado uma entidade algumas vezes, ela tem a obrigação, a pessoa, né, incorporada, de sair curando câncer, curando leproso, deixando as pessoas ricas, reconciliando casais, curando crianças. É assim que a pessoa pensa, cara. E isso não vai acontecer. Não vai. Não é assim. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de saber mais ou saber menos. Muito mais de 30 anos de incorporação. Aliás, eu tenho 30 anos de terreiro aberto. Está documentado lá na minha parede várias federações atestando mais de 30 anos. Tá? Então, eu nasci e me criei na religião.
E a gente, para que todos os casos sejam solucionados, que chegam até a nós. Mas a gente sabe da nossa incapacidade e sabe também que existem coisas muito além do nosso querer. Tem coisas, inclusive, que fogem dos desígnios das entidades e dos orixás. Então não é uma questão do orixá não quer te ajudar ou a entidade não quer te ajudar. A questão é que tem uma coisa muito maior, que talvez envolva uma questão de família, que talvez envolva uma questão de uma população toda, né, que está em jogo. Então não é uma questão do querer do macumbeiro, do médium, seja ele iniciante ou 50 anos de incorporação. É para a vida toda, tá? Antes também de querer trabalhar, de incorporar muito, a gente tem que preparar o veículo. Então é como um carro. Agora está num período que as pessoas vão muito para a praia, aqui onde eu moro, porque fica próximo à praia, 100 e poucos quilômetros. Então as pessoas estão tão eufóricas em ir para a praia e esquecem de fazer uma espécie de vistoria no veículo para ver como é que manutenção no veículo, né? Esquece de fazer manutenção no carro. E aí quando vou para a praia também, o que eu vejo de carro estragado no acostamento, aqueles guinchos, plataforma, né? Prancha, né? Levando os carros estragados. A pessoa esqueceu de colocar água no reservatório ali do radiador. E aí fica empenhada, lá tem um prejuízo lá de 5, 7 mil reais. Porque ela estava tão eufórica em chegar lá e esqueceu de preparar o veículo, de dar atenção ao veículo, fazer manutenção ao veículo. No terreiro, quando chega um médium novo, ele vai ser trabalhado, esse médium, né? Então a gente vai preparar primeiro o veículo. Se coloque no lugar de que tu é um veículo para que a entidade chegue, se manifeste. Então, a primeira pessoa a ser trabalhada é o médium. Outra questão, o médium ele tem que estar com a sua vida organizada. Como é que um médium vai se concentrar à noite para atender problema dos outros se ele está com a sua vida em desgraça? Se ele está com a sua vida arrasada? Então, a primeira questão que tem que se fazer é tentar de todas as formas fazer com que esse médium organize seus pensamentos, vença seus traumas, seus transtornos. Às vezes a gente aconselha até ir num psicólogo para tratar com um profissional ou médico, a depender do caso. Questões financeiras, a gente dá pitaco ali de como se organizar, tá? Porque se tu não tiver com teus filhos todos com a barriguinha cheia lá, as latinhas, como a gente fala no armário, cheias, né? E as contas pagas, tu vai pro terreiro com a cabeça desse tamanho, cara. Aí não vai se concentrar para poder fazer um bom trabalho. Como é que tu vai dizer pro médium, ó, se concentra e faz, que nem os budistas fazem, Om Mani Padme Hum. A pessoa tá pensando, boleto para pagar, IPVA vencido, vão prender meu carro, não tem comida para dar para as crianças amanhã. Porra, cara, não vai. Então, assim, não me leve a mal, tá, Adriana? Desculpa, tu perguntou. Eu tô respondendo com todo amor, carinho e atenção. Não se ofenda comigo, tá? Isso serve para todo mundo. Eu aproveito para deixar gravado aqui para muita gente assiste o canal ao longo dos dias aí dos anos até.